Essa história ela aconteceu durante um evento que eu participei. Essa pessoa entrou no espaço onde eu estava fazendo as minhas consultas dentro desse evento e ela parecia muito tranquila, ela tinha um semblante muito tranquilo, uma pessoa, uma mulher relativamente jovem. Ela sentou, perguntei qual que era o nome dela, me apresentei, perguntei o que é que eu poderia fazer por ela, o que é que eu posso fazer por você. E ela me disse que ela tinha acabado de terminar uma relação. Ela tinha acabado de se separar, relacionamento que já tinha alguns anos, né? E ela disse que o que ela queria ali naquela sessão, naquela consulta de tarô, é que ela queria saber o que é que ela poderia esperar dali para frente, como é que as coisas seriam dali para frente. Ela queria que eu visse um pouco a energia daquele momento e depois ela queria colocar algumas perguntas sobre aquela situação e sobre o que ela estava pensando fazer no futuro. Falei, tá bom, tá ótimo. Comecei a colocar as cartas em cima da mesa. É assim, pessoal, quanto mais cartas eu colocava em cima da mesa, mais estranho aquilo ficava. Coloquei uma carta, duas, três, cinco cartas, seis. E eu tentando encontrar uma forma de passar aquela informação, de transmitir aquela informação para aquela pessoa e ao mesmo tempo que eu acho que é muito importante, tentando encontrar uma forma de não me questionar, né? Porque aquilo parecia tão estranho, aquilo que estava em cima da mesa, ou que, aparecendo em cima da mesa, na sequência de cartas, que eu ou uma parte da minha cabeça pensava assim, bom, Denis, acho que isso não é assim, eu acho que você está olhando de forma diferente, mas enfim, pessoal, chegou uma hora que eu coloquei, sei lá, já estava na oitava carta e não dizia nada para a mulher e eu deixei escapar um comentário tipo, isso está muito estranho. E ela falou, está muito estranho, o que é que o senhor está vendo aí? Eu falei assim, bom, eu vou ser muito sincero com você, isto é muito estranho e eu vou falar de forma direta. O que é que eu tenho aqui em cima da mesa? Bom, primeiro, ponto número um, vocês não estão separados, você não terminou. Isto que está aqui em cima é uma sequência de cartas que conta uma história de duas pessoas que estão juntas, portanto, isso não é uma separação. E aí eu fiz uma salvaguarda dizendo que poderia ter a ver com ser relativamente recente, a energia poderia estar ali, embora lá no fundo eu não acreditasse naquilo que eu estava dizendo. Então eu disse para ela que, bom, duas pessoas que estão juntas, é isso que eu estou vendo aqui, portanto, é isso que está aqui provavelmente não tem a ver com você, duas pessoas que estão juntas, duas pessoas cujas famílias são carne e osso, tem uma interação muito boa, tem uma integração muito boa. São duas pessoas que não estão apenas juntas, são duas pessoas que são muito felizes, têm uma vida muito boa, têm uma estrutura muito boa. Então eu até brinquei com ela e terminei. Isto foram poucos segundos, pessoal. Estou contando assim porque eu estou gravando o vídeo. Isso foram poucos segundos para eu explicar para ela e eu até brinquei só para quebrar o gelo. Eu até brinquei, falei assim, eu acho que eu vou deixar de fazer isso e vou fazer outra coisa. Acho que eu vou vender roupa numa loja, num shopping ou qualquer coisa do gênero. Quando eu disse isso, a mulher já estava chorando. A mulher já estava chorando e ela explicou. Eu perguntei se eu tinha dito alguma coisa errada. Eu falei: olha, isso parece uma brincadeira, mas eu estou falando sério. Eu não sei como explicar esta sequência. Né? Talvez se você colocar uma pergunta fique mais fácil para mim. E ela disse que não precisava colocar pergunta nenhuma, apesar dela ter colocado depois quando ela se acalmou. Mas ela começou a chorar mesmo e ela foi se acalmando. Eu pensando que eu tinha feito uma grande, né, asneira ali naquele momento, uma grande burrada. E ela me explicou o seguinte, ela me explicou que ela terminou a relação, ok? Ela terminou a relação que eles tinham uma
uma conexão muito grande entre a família deles, que ela nunca foi tão feliz. Era aquela, era eu não vou estar aqui comendo tempo de vídeo, pessoal, mas era aquela relação perfeita, aquela relação que eu penso que a maioria de nós procura, não é só para os outros verem, é mesmo uma coisa perfeita. Eu até fiquei com um pouquinho de inveja na época do que ela estava falando, da relação que eles tinham. E aí o que aconteceu? Aconteceu um fato meses antes dela ter essa consulta comigo, né? Teve ali uma conversa e essa pessoa que estava com ela, esse parceiro, ele fez um comentário. Ele fez um comentário brincando, né? Ela disse: "Ah, mas você está brincando, mas podia ser assim, podia ser assado", e aquilo se transformou numa grande insegurança para ela. E a partir dali, ela massacrou essa pessoa por causa dessa insegurança, por causa do comentário que ele fez brincando, e depois ele disse: "Não, é uma brincadeira". Ele já tinha feito, enfim, pessoal, às vezes um momento muda tudo, né? Ah, mas não vou estar aqui falando qual que foi a situação. E o que acontece é que ela insistiu tanto naquilo, aquilo foi crescendo, foi se tornando uma bola de neve insustentável para a relação, insustentável para ele, insustentável para ela. E ela colocou ele contra a parede num determinado momento e eles terminaram. Eles terminaram, na verdade, ela disse que se ele não seguisse tal direção, não é? Por causa das inseguranças dela, que ela ia terminar o relacionamento. Pessoal, isso parece uma coisa muito banal, isso que eu estou contando, né? Eu acho que é muito importante eu dizer, e para vocês perceberem como não é uma coisa banal, ela disse para mim que ela não tinha contado para ninguém, que eles já tinham terminado, tipo, há 3 meses, e ela estava mentindo para todo mundo. O pessoal perguntava: "Olha, como é que tá fulano?" E ele também fazia a mesma coisa. Sabe por quê, pessoal? Porque eles não tinham como explicar isso para ninguém. Não tinham como explicar isso para ninguém, para a própria família dela, para a própria família dele. Ele também não tinha como explicar como é que eles se separaram. Pensa numa coisa modelo. Não tinha a ver com pressão dos outros. Não, eles eram realmente felizes, eles estavam realmente felizes. Eles estão, porque eu penso que eles voltaram, acho eu. Eu não acompanhei o caso, né? Não tinha como. Mas ela disse que ela não tinha como explicar ter se separado por uma coisa tão boba, mas que cresceu tanto dentro da cabeça dela, não é? Que fez com que eles se separassem. Então, né, a família dela ia dizer assim: "Meu, vocês estão loucos, né? Vocês se separaram como? Então, se vocês se separaram, então é porque o mundo acabou e a gente está aqui achando que a gente está vivo, né? O mundo já era". Então eles não tinham coragem de contar aquilo para ninguém. Mas enfim, corta aí, pessoal, essa história. O que aconteceu ali em cima da mesa? Eu comecei a colocar a carta e eu comecei a ver uma sequência, uma história. Comecei a vislumbrar uma história, que é algo que me acompanha desde sempre, desde quando eu comecei a estudar tarô. Eu comecei a ter os meus primeiros contatos com tarô aos 17 anos e eu já tinha essa ideia de fazer isso, já tinha essa ideia de montar historinhas. Sou uma pessoa muito criativa, né? Vocês que me acompanham já perceberam, então eu vou criando os cenários, eu vou vendo cenários e isto alimentou e muito a minha intuição. Só que assim, eu só tive coragem de utilizar esse tipo de método, não é? Esse tipo de progressão nas minhas leituras com 30 e poucos anos, né? Eu estou com 51 anos nesse momento que eu estou gravando esse vídeo, então demorei mais de quase 20 anos, né? Ou 20 e poucos anos para começar a ter coragem, porque eu fazia e eu acreditava. Mas eu questionava se aquela progressão do jeito que eu fazia, do jeito que eu contava a história, era real, né? E se não era irresponsável eu estar, por exemplo, fazendo uma sessão como eu estava fazendo para essa pessoa e usar esse tipo de método e dar esse tipo de explicação. Então eu tive que passar por um processo de eu acreditar em mim, acreditar naquilo que eu fazia e acreditar na minha intuição. Essa que foi a verdade. Porque este é, para mim, um método que tem a ver com uma leitura intuitiva. A leitura intuitiva é isto. Claro, eu sempre usei
antes e depois eu sempre usei método de 3 cartas, 5 cartas, método da cruz, método da mandala, tudo quanto é tipo de método, mas esses métodos, eles eram muito bem-vindos, eles eram perfeitos para alguns, para determinado tipo de pergunta, para determinado tipo de situação. Eu acho que a progressão é muito importante. Se você conhece os meus vídeos, você basta olhar para a maioria deles, você vai ver que eu estou fazendo uma progressão. Eu não tenho outro caminho a não ser este para fazer esse tipo de leitura. Não é? O que está por vir na sua vida amorosa, isso é uma progressão. Eu estou ali contando uma história. Não é? Eu estou vendo um filme, estou contando uma história. O que aconteceu na sua vida passada entre você e a sua chama gêmea? Eu estou fazendo uma progressão, olhando para as cartas. Quem é o seu próximo amor? Eu estou fazendo uma progressão. Dê uma olhada nesses vídeos com outros olhos, pensando na progressão que eu estou fazendo. Eu estou colocando uma série de acontecimentos, uma sequência de acontecimentos. E assim, pessoal, eu demorei 20 anos para confiar em mim, para confiar nesse método, que é o método de fazer leituras intuitivas, de verdade e com segurança. E se você quiser, você também pode aprender, você não precisa esperar 20 anos. E eu vou dar um exemplo para você. Eu separei aqui, olha o que eu tenho aqui. Eu tenho 17 cartas e eu coloquei elas numa ordem só para você entender do que eu estou falando. Olha só. 3 de espadas. Se a pessoa passou por uma decepção, e eu vou colocar aqui que é uma decepção amorosa, uma coisa que não deu certo, ela tinha muitas expectativas em relação a esta relação. Depois que ela terminou esta relação, olha aqui, olha a sequência. 10 de paus. Então eu vejo isso aqui como ela entrando num ciclo de relacionamentos, aqueles relacionamentos que não dão certo, um ciclo de relacionamentos difíceis, relacionamentos complicados, coisas que não evoluíam e só magoavam ela ainda mais. 10 de paus. Ela passou por muito estresse. Olha aqui, ó, 5 de paus. Muitas brigas, muitas discussões, muitos desentendimentos e ainda que dentro dos 5 de paus também conflitos internos em relação a ela. Ela acabava sempre sozinha, ela se sentia sozinha mesmo quando ela estava com essas pessoas, ok? E ela estava entrando numa espiral ali muito complicada. Ela estava beirando ali uma depressão. Ela estava se sentindo muito mal e ela não entendia. E isto então, este foi 5 de copas, ok? 5 de ouros. Isto ficou tão sério na vida dela que ela via que as coisas não davam certo. Ela só atraía aquele tipo de pessoa que não estava afim de nada sério com ela, não estava interessada realmente nela. Então, ó, isso acabou atrapalhando até a parte financeira dela. Ela começou a ter problemas financeiros e problemas no trabalho dela. Ela demorou muito para enxergar isso. Na verdade, ela se negava a ver. Ela chegou nesse ponto em que ela parou e começou a pensar assim: bom, eu preciso dar um tempo, eu preciso entender o que está acontecendo comigo. Mas ela se negava a enxergar que ela estava entrando num buraco cada vez mais fundo na vida dela. 4 de espadas. Ela finalmente, aqui seguindo a minha sequência, ela finalmente parou para pensar no que ela estava fazendo. Ela falou: eu vou dar um tempo, eu vou pensar os porquês de eu estar fazendo isso. Por que eu saí desse relacionamento que não deu certo, entrei nesta estrada horrível de relacionamentos horríveis, né, atraindo esse tipo de pessoa, sem sequer ter parado para pensar se eu queria estar com essas pessoas, por quê? Então ela parou para pensar os porquês, se aquilo tinha a ver com ela ter medo de ficar sozinha, enfim, esse tipo de coisa. Eu estou fazendo isso só para vocês entenderem esta sequência, ok? E no meio desta análise ela percebeu que ela já não gostava tanto dela. Ela já não gostava tanto dela. 8 de espadas, que a autoestima dela já não era a mesma. Então ela precisava, carta da morte, ela precisava nascer de novo. Ela precisava se reinventar, ela precisava voltar a gostar dela própria. E no meio deste processo, ela teve que deixar
algumas coisas para trás que realmente já não tinham nada a ver com a vida dela, inclusive amizades, contatos, né? Porque algumas dessas pessoas com quem ela teve um contato difícil, relacionamentos que não deram certo, ela continuava em contato com essas pessoas, então ela viu que ela precisava realmente ir na direção da verdade dela, ok? Carta do julgamento mostrando aqui uma transição em que ela realmente teve aí esta nova oportunidade do universo. O 9 de ouros mostrando o momento em que ela está de bem com a vida. Então aqui já tem uma pessoa que gosta de quem ela vê quando ela olha para o espelho. É uma pessoa que está de bem com a vida, está de bem com ela. Pessoa que se cuida melhor, se veste melhor. Enfim, se cuida melhor por dentro e por fora. As coisas começaram a acontecer muito rápido para ela e, inclusive, ela foi chamada para uma viagem com amigos. Né? E nesta viagem que ela fez com amigos, então estou passando aqui sem falar, então foi aqui 8 de paus, foi a carta do carro, agora tem 3 de copas, então aqui os amigos, as amigas dela chamaram ela para uma viagem. Nesta viagem, ela, que estava outra pessoa, já era outra pessoa, ela encontrou, né, começou um novo relacionamento, um novo amor. Mas não era uma coisa qualquer, era um amor verdadeiro. Tá bom, pessoal? Então eu peguei aqui uma sequência grande de cartas, né? Eu acho que tem mais de 15 cartas aqui para mostrar como é que eu faço. E você pode aprender isso se você quiser, e você não precisa esperar 20 anos. Eu ensino isso no meu curso certificado de tarô online, ok? Dê uma olhada aqui, clica aqui no link que está aqui na descrição do vídeo e no primeiro comentário afixado para você conhecer todo o programa. É um programa vastíssimo. Eu tenho aqui um papelzinho para não me esquecer, para eu falar de 4 destaques que eu quero deixar aqui para terminar esse vídeo. Então é assim, o primeiro é, este curso ele tem mais de 130 aulas. Você pode aprender do jeito que você quiser, aquilo que não tiver a ver com a sua forma de olhar, ou enfim, com aquilo que você quer, você pode pular, não é? Pode passar para outra coisa. Tem mais de 130 aulas, vídeos que eu gravei para ensinar você como se eu estivesse pegando você pela mão e ensinando você através dos meus olhos, através da minha experiência. Mais de 130 videoaulas, ok? Você recebe um certificado de tarólogo reconhecido e assinado por mim, ok? Temos 2 módulos, um módulo sobre como trabalhar e viver de tarô, eu explico todo o processo necessário, e ainda tem um outro módulo que tem a ver com você ter um canal, né? Como é que você pode ter um canal do YouTube e também monetizar este canal com vídeos de tarô, como eu faço, né? Já há alguns anos. Qual que é a estrutura que você precisa ter, o que é que você pode esperar. Inclusive, de propósito, eu criei um novo canal, que é este canal aqui, o canal Denis Viático Tarô e Oráculos. Eu criei justamente para isso. Eu criei para documentar todo o processo, para mostrar isto no curso. Então, pessoal, se você tem interesse em aprender comigo, se você gosta da forma que eu faço as minhas leituras, como eu falei, eu uso essa forma intuitiva de fazer leituras, que é contar histórias através das cartas. Já há muitos anos, em todos os meus vídeos, ou na maioria deles, eu estou fazendo isso. Se você for olhar agora um dos meus vídeos com outros olhos, pensando nisso, você vai entender. Então, se você quiser, olha, ele tem um programa vastíssimo, muito completo. Eu sugiro que você clique no link aqui abaixo na descrição e no primeiro comentário fixado e conheça o programa e dê uma olhada, veja se é para você isso, tá bom? E a gente se vê no próximo vídeo. Um abraço e até a próxima.